Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria Online, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 9. Frugalidade e autossuficiência. Se você não domina a si mesmo, será dominado pelos outros. Napoleão Hill. Quando sua renda de investimentos excede sua renda do trabalho, você pode se considerar rico. Mesmo que você use suas capacidades e trabalhe duro para ter uma boa renda, a semente do sucesso não estará em você a menos que aprenda a economizar parte do que ganha. Se você não consegue economizar parte dos rendimentos enquanto ganha pouco, é provável que não considere mais fácil economizar quando a renda aumentar. É fácil dizer a si mesmo: um dia, quando eu ganhar mais dinheiro, terei dinheiro para guardar. O problema com esse pensamento é que um dia não está no calendário. É um jeito educado de mentir para si mesmo e se esquivar do compromisso. Guardar dinheiro é um hábito, e a afirmação de que bons hábitos se instalam pela repetição de um gesto muitas e muitas vezes até ele se tornar parte de nós é verdadeira. O lado ruim disso é que maus hábitos se instalam da mesma maneira. Frugalidade. Quando Rua J., um jovem que estudava finanças em uma grande universidade, ouviu a mãe perguntar: Rua J., você tem um bom emprego no campo de golfe nesse verão. Por que não come no restaurante do clube? Respondeu: por 2 motivos, mãe. Primeiro, a comida é cara, e segundo, se eu parar para ir comer no restaurante, tenho que bater cartão e fazer um intervalo, e não vou ter tantas horas e gorjetas para receber. Isso é ser frugal. Diga o que você vai fazer, depois faça o que disse. Descobri que muita gente fala que vai comparecer a reuniões ou faz uma lista de promessas, mas deixa de cumpri-las. O fracasso em cumprir promessas pode não parecer importante, mas, quando se acumula ao longo de um tempo, colabora para definir você. É como ir a uma reunião em que alguém que você conhece diz: todo mundo está aqui, menos Bill, e eu falei com ele, e ele disse que tentaria vir. Não caia no hábito de dizer às pessoas que vai tentar fazer alguma coisa, ou você vai, ou não vai. Um dia recebi um telefonema de Shane Moran sobre o possível contrato para um livro que se revelaria muito benéfico à Fundação Napoleão Hill. Vou contar um pouco da história da origem do relacionamento da Fundação com a empresa de Moran, a Organo Gold. Há cerca de 2 anos, um rapaz chamado Scott Vangemert esteve em um evento aberto no Napoleão Hill World Learning Center na Universidade de Purdue e Calumet, em Hammond, Indiana. Scott é um guru do marketing, e estava trabalhando para o fundador de uma nova organização de vendas, Bernie Chuan. Scott fez amizade com Judith Williamson, diretora do World Learning Center, e Uriel Chino Martinez. Scott seguia a filosofia do sucesso ensinada pela Fundação Napoleão Hill. Era natural que se desenvolvesse um relacionamento de negócios entre a Organo Gold e a Fundação Napoleão Hill, porque o pessoal de vendas da Organo Gold tinha ouvido falar que os treinadores de vendas defendiam os princípios que Napoleão Hill havia estudado e sobre os quais tinha escrito mais de 100 anos antes. Shane contou que havia discutido como ter uma organização empresarial com um sistema infalível. Eu respondi: Shane, a Fundação tem um livro intitulado The Success System That Never Fails, de W. Clement Stone, que foi presidente do conselho da Fundação Napoleão Hill e responsável pela boa condição financeira da instituição. Shane comentou que não havia lido o livro, e eu falei que mandaria uma cópia para ele. Não só me comprometi a mandar uma cópia desse livro para ele, como também disse que mandaria uma cópia de Napoleão Hill's Golden Rules, publicado no ano anterior. Golden Rules é um livro composto de artigos que Hill escreveu entre 1919 e 1923 para revistas de que era dono. Os livros foram mandados por FedEx de um dia para o outro. O que tornou possível a ideia de um grande contrato de negócios com a Organo Gold foi que a empresa queria uma edição de colecionador de Think and Grow Rich, tanto em livro quanto em áudio, feita em tempo de presentear os associados de vendas da companhia em uma conferência que aconteceria em breve no Ritz-Carlton da Jamaica. Não só os representantes da Organo Gold eram seguidores da filosofia do sucesso de Napoleão Hill, como também queriam compartilhá-la com outros membros da organização. Não só estavam dispostos a investir uma quantia considerável, como também não buscavam lucro, queriam apenas expor seu pessoal a Hill e angariar fundos para o Napoleão Hill World Learning Center.
Fiz uma viagem paga à Jamaica com Judy, Uriel e Scott, e comparecemos a um evento maravilhoso. Quando Shane me apresentou aos 800 presentes, contou que eu havia me comprometido a enviar os livros e o fizera, e que, embora ele morasse no Canadá, tinha recebido no dia seguinte. Shane explicou à plateia que eu não apenas tinha feito o que dissera, mas também tinha escrito um cartão contando que havia gostado de seu entusiasmo e incluído a citação de Ralph Waldo Emerson: nada grandioso jamais foi realizado sem entusiasmo. Lembre-se de que intenção não só é inútil como também, cada vez que você revela suas intenções e deixa de cumpri-las, está criando um padrão que vai se tornar um hábito pela repetição. Você sabe que primeiro fazemos os hábitos, depois os hábitos nos fazem. Intenções se aplicam não só aos negócios, mas também, ainda mais importante, à vida pessoal. Ter a intenção de ir ao jogo do seu filho na liga infantil, ao evento na escola ou aquele compromisso e não comparecer cria desapontamento que pode prejudicar a relação entre pai e filho. O mesmo se pode dizer sobre intenções com um cônjuge, amigo ou qualquer pessoa em sua vida. O New Old Dictionary da Webster define autossuficiência como a confiança nos próprios julgamentos ou capacidade. Um dos melhores hábitos que uma pessoa pode aprender é ser autossuficiente. Não quero dizer que tem alguma coisa errada em pedir ajuda aos outros para realizar o que você está tentando fazer. Estou falando em aprender a fazer mais com base em seu próprio julgamento ou capacidade, como descreve o dicionário. Muitas vezes vi pessoas que têm um bom emprego e um bom rendimento se meterem em problemas financeiros por várias razões, inclusive a incapacidade de adiar gastos. Acumulam dívidas pagando por serviços que poderiam ter feito elas mesmas ou adiado até terem economizado dinheiro suficiente, assim evitando a dívida. Meus pais se casaram no meio da Grande Depressão e, como muitos outros naquele tempo, eram autossuficientes por necessidade. A lição de autossuficiência os ajudou muito ao longo da vida. Meu pai, que só havia estudado até o 7º ano e era mineiro de carvão, foi uma das pessoas mais inteligentes com quem convivi. Sobrevivência foi uma lição que ele aprendeu bem. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, meus pais se mudaram para Norfolk, Virgínia, onde meu pai trabalhava em estaleiros e ele e minha mãe mantinham uma pensão. Em 1945, quando a guerra acabou, voltaram para o sudoeste da Virgínia, e ele retornou às minas de carvão, onde sabia que podia ganhar o sustento. Naquela época, havia 4 meninos na família: Bob, Jerry, Danny e eu. Uma irmã, Bernetta, viria mais tarde, depois dos 4 garotos, e seria a queridinha do meu pai. Meu pai era autossuficiente, sem dúvida em razão das lições que aprenderá ao ser criado durante a depressão. Embora ganhasse cerca de $14 por dia, conseguiu comprar metade de um arrendamento de 160 acres com o irmão mais velho, Lee. Ele trabalhava no turno da tarde e noite na mina, das 15 horas às 23 horas, e se levantava cedo para trabalhar na terra até a hora de voltar à mina. Meu pai manteve esse padrão durante anos e nunca pediu ajuda ao governo, nem subsídios agrícolas. Quando uma mina de carvão era esgotada e meu pai enfrentava a perda do emprego, ele simplesmente procurava até encontrar outro, nunca pediu assistência pública, como benefícios concedidos ao desempregado ou a cesta básica complementar que o governo disponibilizava prontamente. Uma vez meu pai ficou gravemente ferido pelo deslizamento de uma pedra na mina e, enquanto estava de muletas, não foi aprovado no exame médico da empresa. Sua solução foi arrumar um emprego de motorista de caminhão por um salário bem menor até a saúde melhorar e ele não precisar mais das muletas. Ser autossuficiente significa estar no controle, e isso significa ser financeiramente responsável. Estar no controle é uma característica comportamental e tem pouca coisa a ver com educação. Meu pai nunca teve mais que $4.000, que usou para construir uma casa de tijolos de 3 quartos, ele pagou o financiamento em 2 anos. Quando a casa ficou pronta, surgiu um problema: não era possível obter água potável. A solução foi um excelente exemplo de iniciativa pessoal, que é simplesmente fazer o que tem que ser feito. Cerca de 1,5 km abaixo da casa nova, havia uma fonte de água doce, onde, como na Bíblia, a água fresca brotava das rochas. Mais uma vez sem nenhuma ajuda do governo, do departamento de água, das autoridades públicas ou de qualquer organização, meu pai traçou um plano para levar água à casa nova. Primeiro construiu um reservatório com blocos que continham a água, em vez de deixá-la fluir.
Ele encomendou uma bomba elétrica de uma empresa de venda por correspondência e pediu a mim, Bob, Jerry e Danny para cavarmos um canal da fonte até a casa nova. O canal precisava ter uns 60 centímetros de profundidade, para impedir que a água congelasse nos canos, e só tínhamos ferramentas manuais. Quando cavamos o canal até a rodovia, encontramos o que pareceu um grande problema para 4 meninos: tínhamos de cavar através da Rota 23. Antes do desenvolvimento das interestaduais, essa era a maior rodovia de Michigan à Flórida, atravessando a Virgínia, onde morávamos. A autoestrada em que tínhamos de cavar uma vala de 90 centímetros era percorrida por milhares de carros 24 horas por dia, e as únicas ferramentas que tínhamos eram manuais, picaretas e pás. Fizemos uma barreira caseira em uma das pistas, forçando o tráfego a desviar e sair do asfalto enquanto cavávamos. Ao cair da noite, cobríamos a vala, para permitir o fluxo de automóveis e evitar acidentes. Na manhã seguinte, tirávamos a terra e cavávamos até a vala ter a profundidade necessária. Repetimos o processo do outro lado até terminar de cavar a vala e instalar um cano de água e um fio elétrico. Tempos depois, o Departamento de Transportes da Virgínia faria uma reclamação porque a terra cedera, deixando um trecho acidentado na estrada. Mas o departamento mandou funcionários para consertar o buraco que criamos. Mais de 50 anos passaram, e a água continua fluindo para a casa que meus pais construíram. Você pode perguntar: para que contar essa história? Para mim, a resposta é muito simples, porque ajuda a ensinar o hábito de se tornar autossuficiente. Tornar-se autossuficiente proporciona autoconfiança. Seja o obstáculo que você enfrenta algo menor ou maior que cavar uma vala de 1,5 km com ferramentas manuais cruzando uma grande rodovia dos Estados Unidos, você vai aprender que uma tarefa começada é meio caminho andado. Os leitores mais ávidos de livros de desenvolvimento pessoal conhecem o ensaio sobre a compensação de Ralph Waldo Emerson. Ele também escreveu um ensaio sobre autossuficiência. No fim desse ensaio, Emerson escreveu que eventos externos podem elevar seu espírito, mas nada pode lhe dar paz senão você mesmo. Nada pode lhe dar paz senão o triunfo dos princípios. Autossuficiência o ajudará, como me ajudou, a aprender que desafios não parecem desafios se você sabe aonde vai e está determinado a chegar lá. Nunca é demais enfatizar a importância de se tornar autossuficiente e os resultados positivos que esse hábito pode ensinar. Aprenda essa lição e transforme desafios em oportunidades. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.